Olá, Hollyweirds! Hoje vamos falar de uma das figuras mais enigmáticas, carismáticas e trágicas da história do cinema, o verdadeiro significado da palavra ícone, com uma imagem que jamais morrerá. Norma Jean Mortensen teve uma vida muito difícil e ela passou toda a sua vida e carreira tentando ser amada, respeitada e aceita. Bora ver então a primeira parte do Hollywood Doc, A Vida e Morte de Marilyn Monroe. Kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Marilyn Monroe, ou Norma Jean Mortensen, nasceu em 1º de junho de 1926 na ala de caridade do Hospital de Los Angeles, filha da mãe solo Gladys Baker. Baker era o sobrenome do primeiro marido de Gladys e depois ela se casou novamente com Martin Edward Mortensen. Daí veio o nome de Norma Jean Mortensen. Por que a diferença entre Mortensen e Mortensen? Não se sabe. Acontece que quando a Gladys ficou grávida, ela e o Martin Edward Mortensen já estavam separados há quase um ano, entre idas e vindas. Eles iam e voltavam. Mas na época, a Gladys estava trabalhando num laboratório de filmes. Ela cortava negativos para um laboratório que servia a Columbia Studios. E ela tinha um caso com um colega dela chamado Stanley Gifford. Então ficou aí uma dúvida de quem seria o real pai de Marilyn Monroe. My mother's first husband was named Baker. Her second husband was Mortensen, but she was long since divorced when I was born. Gladys Baker, a mãe de Norma Jean, tinha plena certeza de que o pai dela era Martin Mortensen, mas ela esperava que o seu affair, que era o Stanley Gifford, bancasse a criança, porque eles já tinham um caso há muito tempo, eles não eram casados, mas eles estavam juntos. Então ela contou pro Stanley Gifford que estava grávida, que ela tinha certeza que era do Martin Mortensen, e ela ficou muito esperançosa. Ela achou que pelo relacionamento deles, ele ia realmente assumir a Norma Jean, sua pequena filha, como filha dele. O que aconteceu foi bem diferente. Ele ofereceu dinheiro para que ela fizesse um aborto, ofereceu dinheiro para que ela criasse a criança e sumisse da vida dele, mas basicamente ele sumiu da vida dela. Assim como Martin Mortensen, que também não quis nada a ver com aquela criança. Quando Stanley Gifford abandonou a Gladys Baker, ela entrou num profundo estado de depressão, porque aquilo colidiu totalmente com a realidade que ela esperava. E ela já tinha passado por muitos maus bocados no primeiro casamento dela com Jeff Baker. Quando ela se separou, Jeff Baker sequestrou seus 2 filhos, porque ela tinha tido 2 filhos antes da Norma Jean, e levou esses filhos para o Kentucky. E ela passou anos, os próximos 2 anos, juntando dinheiro, pegando empréstimos, tudo para tentar localizar as crianças exatamente onde elas estavam no Kentucky. Ela conseguiu, pagou uma viagem ao Kentucky e quando ela chegou lá, ela viu que essas crianças estavam numa casa super bonita, que tinham uma vida abastada, estavam felizes, e ela não teve nem coragem de entrar na vida delas. Então, assim, é uma situação muito triste. Ela voltou para Los Angeles e aconteceu tudo isso com a gravidez de Norma Jean. A Marilyn Monroe contou na autobiografia dela My Story que ela só foi entender os sentimentos e a complexidade da vida da mãe dela muito depois da fama já. E ela conta nesse livro também sobre o passado de transtornos mentais de sua família. A avó dela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide, outros membros da família dela, o avô dela tinha depressão, o irmão do avô dela cometeu suicídio. Inclusive, tem um episódio bem trágico na primeira infância de Marilyn Monroe envolvendo ela, pequena Norma Jean, e a sua avó, Della Monroe. Já falo sobre isso. Quando Marilyn Monroe fez 1 ano de idade, a sua mãe, Gladys Baker, não querendo perder o seu emprego no laboratório de filmes, acabou mandando a Marilyn, ou Norma Jean, para um lar adotivo. Ela pagava $5 por semana,
para um casal que era vizinho da mãe dela, Della Monroe, né, a mãe da Gladys, vó de Marilyn, olharem a criança. Então eles precisavam do dinheiro e ela precisava que alguém fizesse isso para não perder o emprego, porque naquela época ela trabalhava longas horas e se o estúdio percebesse, né, o laboratório percebesse que ela não estava trabalhando as horas necessárias porque ela tinha uma filha, eles mandariam ela embora e ela era sozinha, ela não podia perder esse dinheiro. I was taken there because they worked during the week. They worked very hard. Um belo dia, a avó de Norma Jean, Della Monroe, foi visitá-la na casa desses vizinhos que estavam servindo como lar adotivo da pequena Norma Jean Mortensen. E ela chegou lá e falou, quero ver a Norma, quero ver a Norma, quero ver a Norma. Eles falaram, claro, não, entra aqui, fica à vontade, pode olhar. Era um casal super religioso, eles odiavam cinema, odiavam tudo que era da indústria do entretenimento, eles achavam que era do demônio, enfim. Della Monroe entrou pra ver a sua neta e pediu um copo d'água. A mulher do casal lá do lar adotivo pegou a água. Quando ela chegou com a água no quarto da Norma Jean, a avó dela estava sufocando ela com o travesseiro. A avó dela tentou matá-la. Ela deu uma desculpa dizendo que estava arrumando o travesseiro, mas ficou óbvio que ela estava tentando sufocar o bebê e aí ela foi para uma instituição psiquiátrica depois desse episódio. She did come over one day and for no reason that I know of, and I believe we called the police, didn't we? Something happened. Durante esse tempo que a pequena Norma Jean morou com o casal lá desse lar adotivo, os Bolander, a mãe dela, Gladys, visitava sua filha regularmente e a Marilyn Monroe contou lá na sua autobiografia My Story que quando a Gladys pegava ela da casa desse casal e levava para sua casa, eram os dias mais felizes da vida dela. Ela diz que essa é a sua primeira memória de felicidade. E foi assim a vida de Norma Jean de 1 a 7 anos, quando a Gladys conseguiu levá-la para morar com ela, que ela já tinha juntado uma grana, ela conseguiu comprar uma casa com um empréstimo, e aí ela disse, ok, venha morar comigo. Foi nessa época de volta à casa com a sua mãe que Marilyn Monroe começou a ficar encafifada com uma foto na parede. Era uma foto de um homem com um casaco assim de bigode, um chapéu de lado e tal. E aí ela às vezes parava em frente à foto e ficava observando a foto e a mãe dela sempre falava, para de olhar essa foto. Um belo dia ela tava lá olhando aquela foto loucamente, aí ela viu a mãe dela, achou que ia tomar uma super bronca e a mãe dela falou assim, vem cá. Pegou ela no colo e falou assim, esse homem dessa foto aí é o seu pai, Martin Mortensen. Norma Jean ficou absolutamente encantada com aquela foto, ela nunca esqueceu aquele dia. Ela falou sobre esse dia em várias entrevistas em que ela contava sobre a sua vida. E a mãe dela falou assim, mas olha, o seu pai morreu num acidente de carro em Nova York. Algo que não era verdade, porque o Martin Mortensen morreu nos anos 80. Somente na vida adulta, Norma Jean percebeu, se ligou que nem a mãe dela sabia de fato quem era seu pai. A partir do dia que ela viu essa foto, a pequena Norma Jean começou a sonhar acordada que ela tinha um pai. Então ela ficava andando para a escola pensando, nossa, quando eu voltar, imagina se tivesse meu pai lá. E aí ele me amaria e me levaria para passear. My heart belongs to Daddy. Ela conta na autobiografia que ela ficava sonhando acordada num daydream, assim, todos os dias, que o pai dela era maravilhoso, que ele parecia o Clark Gable, porque na foto ele parecia o Clark Gable. E ela até chegou a contar na escola, quando ela era criança, que o pai dela era o Clark Gable, para tentar impressionar as outras crianças. Clark Gable, I used to always think of him as my father. I pretended. I was just 7 years old and he was a very young man and I thought that's how I wanted my father to look. Mal sabia a pequena Norma Jean que no futuro ela atuaria ao lado de Clark Gable. Gladys Baker, nessa época, para ajudar na renda da casa, alugava alguns cômodos para as pessoas, Ela chegou a alugar um cômodo para um casal e foi nessa época da Marilyn pequenininha que ela também alugou um cômodo para sua amiga, chamada Grace McKee. Ela é uma peça bem importante na história de Norma Jean. A Norma Jean, sua tia Baker e sua mãe Gladys iam ao cinema todos os fins de semana. And I watched all kinds of movies like Cleopatra with Claudia Colbert. That I remembered very well.
E a Gladys trabalhava no laboratório de filme, então ela era muito encantada com o Star System, com as celebridades de Hollywood. Há quem diga que o nome, né, Norma Jean, tenha vindo da Norma Talmadge, atriz do cinema mudo. E aí elas sempre ficavam, todas as três, encantadas com a primeira blonde bombshell, a primeira loira platinada, Jean Harlow. So I was taken there in the morning and wait till the movie opened. My feet prints are there now. I never could get my feet in there. My feet were always too big. A pequena Norma Jean nunca se esqueceu de um dia em que elas estavam numa fila gigantesca para pegar pão velho, que era tudo que elas tinham dinheiro para comprar. E a Grace McKee, né, essa tia da Marilyn, olhou para ela e falou assim: olha, eu tenho certeza que você vai ser uma mulher muito bonita e muito bem sucedida. Eu sinto isso nos meus ossos. Você vai ser como Jean Harlow. E aí, a Norma Jean encanou com essa ideia de que um dia ela seria tão célebre quanto Jean Harlow. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. I know you. Marilyn Monroe, em sua autobiografia, lembra desse tempo como um tempo mais feliz, a época mais feliz da vida dela, e vários biógrafos da Marilyn Monroe ao longo dos anos também destacam esse período como um período de felicidade pura, infantil. Mas essa felicidade duraria pouco tempo. Em 1933, a Gladys Baker teve um episódio relacionado ao seu transtorno mental, no qual ela ria e gritava descontroladamente. Ela até chegou a cair da escada. A Norma Jean ouviu esse barulho, ficou assustada, correu atrás para ver o que estava acontecendo, e as pessoas que alugavam os cômodos lá da Gladys, a Grace, aquele casal que eu falei, levaram a Norma Jean para a cozinha e falaram: fique aqui, como uma boa menina, não vai até lá, para proteger ela, para que ela não visse a cena da mãe dela daquele jeito. Mas Norma Jean correu para a janela quando o pessoal do hospital psiquiátrico chegou para levá-la. Então ela viu a mãe dela saindo numa maca, rindo e gritando, e nunca esqueceu daquela cena. Pro resto da vida dela, ela teria o mesmo medo de enlouquecer. Depois desse episódio, Gladys voltou para casa, mas ela simplesmente não conseguiu viver em casa. Ela estava muito mal e precisou ser internada num hospital psiquiátrico, que era o mesmo que a sua mãe, Della Monroe, vó de Norma Jean, estava internada. She had, mental disturbances. And she was taken away. E aí começa um capítulo da vida de Norma Jean que é bem obscuro. Os relatos dos biógrafos variam muito, e até os próprios relatos da Marilyn Monroe, já depois da fama, variam também. Muitos estudiosos do tema até atribuem essa diferença, né, em contar os relatos da própria Marilyn Monroe ao trauma que ela viveu dessa parte da infância até a adolescência, que ela não lembraria direito o que aconteceu. Imediatamente após a internação da mãe dela, né, da Gladys Baker, Norma Jean ficou com a Grace McKee, a sua tia, amiga da mãe dela, e o casal de ingleses que alugava este quarto lá na casa da mãe dela. Mas isso foi um período muito breve. Logo o casal se mandou da casa e a Grace McKee ficou sem saber o que fazer com uma criança. E aí Norma Jean ouvia os papos da Grace com as amigas dizendo: nossa, jamais você pode ficar responsável por uma criança, pensa bem, você é pobre, você não tem dinheiro. E a Grace então decidiu que o melhor caminho seria colocar a pequena Norma Jean num orfanato da cidade de Los Angeles. Then suddenly I was taken to the orphan's home. I was only 9 or 10. And I put my feet down on the sidewalk and they had to drag me in. I said, I'm not an orphan. And then later some people said, well, it's better you forget about your mother. I said, but where's my mother? They said, she's dead. O esquema da Norma Jean lá nesse orfanato da cidade de Los Angeles era mais ou menos o seguinte: a tia dela, Grace McKee, ia visitá-la sempre, ela não cortou o contato, né, com a Norma Jean, mas o orfanato pagava $5 por semana para um lar adotivo ficar com ela. E aí ela conta, né, em My Story, sua autobiografia, que ela era basicamente uma empregada doméstica infantil. Isso ela tinha, 7 anos. Ela não se sentia amada por ninguém,
ela não se sentia pertencendo àquelas casas, ela não tinha roupas, ela usava sempre a mesma, ela tinha 2 trocas de roupa, então as crianças na escola não queriam nada com ela porque ela estava sempre com as mesmas roupas e era muito pobre. E ela sempre se sentiu diminuída em relação aos filhos dessas pessoas, né, que só estavam querendo ela lá para trabalhar e para ganhar os $5 por semana do orfanato. I used to sit up in the window and cry because I'd look over and I'd see RKO and I knew my mother had worked there. Mas normalmente o que acontecia com essas crianças de lares adotivos era, eles ficavam um tempo, a família devolvia pro orfanato, ficava um tempo, a família devolvia pro orfanato. E isso foi acontecendo com a Norma Jean em série. Então, ela se tornou uma pessoa muito introspectiva, ela sempre achava que ela estava atrapalhando, ela desenvolveu uma gagueira, ela trabalhava na casa das pessoas sem reclamar, e desde pequena ela era uma aluna mediana, ela não ia super mal na escola e não ia super bem, mas ela sempre ia bem em redação, ela escrevia muito bem desde criança. Em um desses lares adotivos, Norma Jean, já Marilyn Monroe, conta que ela foi abusada sexualmente por um dos inquilinos de uma mulher que tinha crianças órfãs e também uma pensão. Ela conta que ela chutou, lutou, deu socos nesse cara que era conhecido como Mr. Kimmel e era muito respeitado dentro da pensão, um cidadão modelo, mas que ela não gritou, porque se ela gritasse, ela seria mandada de volta pro orfanato, que era o pior pesadelo dela. Então ela lutou contra o abuso, mas ela não conseguiu gritar. Quando ela foi falar para essa mulher, a dona da pensão e do lar adotivo, o que tinha acontecido, essa mulher nem deixou ela terminar a frase dizendo: esse aqui é o meu melhor pensionista. Você não vem me falar nada sobre ele. Ela tentou contar e não deu. Os relatos do abuso sexual de Norma Jean aos 8 ou 9 anos também variam de acordo com o biógrafo. Há biógrafos que dizem que ela também foi abusada sexualmente pelo marido do casal que alugava a casa de Gladys Baker, quando ela morava lá com a Grace e com esse casal. A Marilyn nunca falou sobre isso, ela falou deste abuso específico, deste Mr. Kimmel que morava nessa pensão. Em 1938, aos 12 anos, Marilyn achou um lar permanente com a sua tia Grace McKee. Ela ficou muito feliz, mas nessa época Grace McKee tinha se casado com Doc Goddard, então ela era Grace Goddard. Ela se matriculou numa nova escola e a família da Grace, né, a Grace, o marido dela, eram muito pobres também. Então ela tava com as mesmas roupas do orfanato, roupas de criança. Então ela ia pra escola com as roupas muito apertadas, muito curtas. E o corpo dela já estava se desenvolvendo. Ela diz na biografia dela que ela tinha 12 anos, mas tinha o corpo de uma menina de 16 anos. Então ela passava na rua e aí todo mundo ficava olhando pra ela, os caras ficavam buzinando e tal, algo que deixava ela muito desconfortável. Depois, quando foi criada a persona de Marilyn Monroe, ela falava: ai, todo mundo buzinava pra mim e eu achava isso o máximo, porque eles já estavam criando essa personalidade de uma deusa do sexo, que era a Marilyn Monroe. E aí Marilyn foi vivendo com Grace e seu marido, e alguns biógrafos dizem que provavelmente rolou mais um abuso sexual, dessa vez por parte de Doc Goddard, que é o marido da Grace. No livro A Vida Secreta de Marilyn Monroe, o autor diz que sim, isso aconteceu. Em outros livros, não. Liar! All of you liars! You're only happy when you can see something die! Em 1941, Grace e seu marido decidiram que era hora de ir embora de Los Angeles, estava tudo muito caro, eles queriam ir para uma cidade bem pequena, e o Doc Goddard, o marido, não queria levar consigo e com a família Norma Jean. E a Grace tinha se tornado responsável legal, ela adotou a Norma Jean para que ela nunca mais tivesse que ir para um orfanato, mas se ela mudasse de cidade, ela teria que levar a Norma Jean, ela ia arrumar um problema com o marido. Norma Jean também não queria ir porque ela ainda queria ser uma estrela de cinema, ela queria ficar em Los Angeles, ela sonhava acordada todos os dias com essa possibilidade. Grace was financially unable to care for me, but I'm very grateful that they at least assumed the responsibility. E aí foi que a Grace teve uma ideia e disse pra Norma Jean, com 15 anos, olha, eu acho que assim,
Tem uma coisa que você pode fazer pra nunca mais voltar pro orfanato e pra ser mais independente, entre aspas, né? Que é se casar. Por que você não casa? E aí tinha um vizinho delas, lá da Grace, da Norma Jean, que chamava Jim Doherty. E aí a Grace meio que foi fazendo um cupido ali entre eles. A Norma Jean, sabendo claramente que era uma coisa arranjada, porque ela também não queria voltar pro orfanato, ela mesma, Norma Jean, expôs a sua situação pra Jim Doherty, que tinha lá 20 anos, e ele falou, ok, gostava dela, assim, eles não eram apaixonados, mas ele falou, não, acho uma boa ideia. E os planos de Jim Doherty era de se alistar no exército, coisa que ele fez. Então ele falou assim, pelo menos eu posso providenciar uma casa, um lar aí pra uma moça legal, eu gosto dela, então vou fazer isso. E aí, aos 16 anos, Norma Jean Mortensen virou Norma Jean Doherty. O casamento aconteceu em 1942, sem grandes festividades, e foi aí que Norma Jean se tornou uma dona de casa. E ela conta sobre essa época, que foi a época mais entediante da vida dela, mas que ela realmente tentou ser uma boa esposa. Ela não gostava de brigar, ficava quieta, aprendeu a cozinhar, tudo que ela via outras esposas antes dela fazendo, mas ela odiava a vida dela. Mas Norma Jean tinha um conforto específico nessa situação. O primeiro paralelo da vida dela com seu grande ídolo, Jean Harlow, que também havia se casado aos 16 anos para sair de uma situação familiar difícil. Em 1944, o marido de Norma Jean, Jim Doherty, foi para Xangai, porque ele era do exército e aí ele foi convocado. Ele não lutou na guerra, mas ele foi fazer um trabalho burocrático do exército, onde ele passou 2 anos, deixando lá Norma Jean sozinha. E como muitas mulheres durante a Segunda Guerra, ela foi trabalhar numa fábrica, era Radioplane Company. E aí ela que começou a sustentar sua própria vida e sua própria casa. Nessa época da Segunda Guerra, em que as mulheres foram para as fábricas trabalhar, era muito comum que fotógrafos do exército fossem até as fábricas fotografar essas mulheres para dar um boost ali na moral do país e etc. E foi nessas que o fotógrafo David Conover conheceu a Norma Jean. Ele foi lá na fábrica que ela trabalhava, né, Radioplane Company, fotografar as mulheres que trabalhavam lá, e ele viu algo a mais em Norma Jean e falou assim, Norma Jean, será que você poderia fotografar um pouco mais comigo depois que eu fizer essas fotos gerais? Queria tirar umas fotos suas sozinha. E ela falou, claro, tudo bem. E até ela conta na autobiografia dela que foi a primeira vez que alguém excluiu ela por um motivo bom. Porque ela era sempre excluída por ser órfã e pobre. Dessa vez, ela foi excluída dos demais por ser bonita. As fotos da festa de Norma Jean Doherty ficaram ótimas! As fotos ficaram tão incríveis que dias depois, a Blue Book Agency, uma agência de modelos, já entrou em contato com ela e ela já começou a buscar um monte de trabalho de modelo, tanto que ela teve que sair do trampo dela da fábrica de tantos trabalhos de modelo que ela conseguiu. E ela conseguia vários trabalhos porque ela conseguia incorporar vários tipos de personalidade. Ela era a pin-up cheesecake, né? Como eles chamam aquelas pin-ups toda de babado e tal. Ela também tinha uma qualidade de girl next door, né? De menina que você pode encontrar na rua e tal. E ela gostava muito da câmera. Quando chegou o ano de 1946, Norma Jean já tinha aparecido em mais de 33 capas de revista, de todo tipo de revista. Revista de lifestyle, revista de culinária. Ela era muito versátil e muito boa mesmo. E às vezes, ela usava o nome Jean Norman, para copiar ali seu ídolo, Jean Harlow. Your picture has been on the cover of almost all popular magazines, hasn't it? No. Not the Ladies' Home Journal. That you would like, would you? Yeah. Foi em 1946 também que Norma Jean, ou Jean Norman, passou por uma mudança muito importante em sua carreira. A agente dela falou o seguinte, olha aqui, Norma Jean, seu cabelo é muito bonito, né? Ela tinha um cabelo castanho, meio queimado de sol, né? Meio ruivo, assim. Mas loiras são mais versáteis em termos de modelo. Você pode ser qualquer coisa e as morenas ou ruivas têm um limite de trabalhos que elas buscam. E aí, até que demorou muito, né, para Norma Jean
seguir os passos do seu ídolo, Jean Harlow. E ela platinou o cabelo. When I was 7 years old, my favorite was Jean Harlow. And so when she had white hair, I felt close to her. E foi também em 1946 que quem reapareceu? Jim Doherty, o marido de Norma Jean. E ela atrasou 1 hora para buscar ele no aeroporto. E ela, que era, né, toda aquela esposa devotada, tal, nos moldes que ela tinha visto outras esposas, chegou para buscar ele no aeroporto com o cabelo platinado, um glow-up de modelo. E ele olhou e falou assim, meu Deus, 1 hora atrasada foi suficiente para ele. Ele falou, o quê? Minha mulher é uma modelo agora? Não, de jeito nenhum, eu não aceito esse tipo de coisa. E foi aí que Norma Jean pediu o divórcio e ela se divorciou de Jim Doherty. It's men like you who have made me the way I am. And if you loved me at all, you'd feel sorry for the terrible troubles I've been through, instead of holding them against me. No, don't say another word. Quando Norma Jean se divorciou, a agente dela disse, nossa, Norma Jean, maravilhoso que você fez isso, porque eu tô pensando já na sua carreira no cinema e nenhum estúdio vai contratar uma mulher casada que poderia engravidar a qualquer momento. Essa agente da Norma Jean, na sua época de modelo, era dona da Blue Book Agency e ela já estava pensando na carreira de cinema de Norma Jean. Por quê? Porque uma pessoa muito importante e que também havia se interessado pelo ídolo de Marilyn, Jean Harlow, começou a sondar a agência, perguntando ali quem que é essa. Quem era essa pessoa? Howard Hughes. Howard Hughes, na época, era o presidente da RKO Studios, um dos estúdios gigantes de Hollywood. E aí a Emmeline Snively ouviu esse papo, Howard Hughes não tinha contactado ainda a agência dela, e ela usou isso do tipo, Howard Hughes está interessado, para descolar um teste para Norma Jean na 20th Century Fox. Norma Jean conseguiu seu teste na 20th Century Fox e o presidente da Fox mandou o seu melhor cinematógrafo, fotógrafo de cinema para fazer esse teste. E ele simplesmente descreveu Norma Jean como sexo através da câmera. Em agosto de 1946, ela teve uma entrevista com o presidente da Fox, porque ele, na verdade, contratou a Norma Jean porque ficou com medo que o Howard Hughes contratasse ela para RKO. Ele nem sabia direito o que fazer com ela, mas ele sabia que algumas coisas teriam que mudar, tanto na aparência física de Norma Jean, quanto na sua persona e em seu nome. E foi nessa tarde, nessa entrevista com o presidente da Fox, que surgiu o nome Marilyn Monroe. Monroe, o nome de solteira da sua mãe, da sua avó, e Marilyn por causa de Marilyn Miller, uma estrela da Broadway que tinha sido noiva do presidente da Fox. Quando a Norma Jean estava lá contando a sua história, ele lembrou um pouco da ex-noiva dele e falou, temos Marilyn Monroe. I wanted the name Monroe, which was my mother's maiden name. And he always said, I reminded him of Jean Harlow and Marilyn Miller. He said, well, Marilyn goes better with Monroe. Sobre esse dia tão decisivo, Marilyn Monroe disse, eu sempre achei que ninguém me amaria como Norma Jean. Então, eu criei outra pessoa. E assim nascia Marilyn Monroe. He was kind of scary looking, but he wasn't really all bad. I think he just craved a little affection, a sense of being loved and needed and wanted. That's a very interesting point of view. E essa foi a primeira parte do Hollywood Doc, A Vida e Morte de Marilyn Monroe. Na semana que vem a gente volta para falar sobre a carreira dessa grande estrela, todas as dificuldades de sua vida pessoal e os fatos que levaram à sua trágica morte. Se inscreva aqui no Hollywood Forever TV, dá um likezinho, porque quando você dá um likezinho aqui, o YouTube começa a te mostrar todos os nossos conteúdos, você não vai perder nada. Segue a gente no @hollywoodforever.tv no Instagram e nesse grande Twitter misterioso, que é @hollywoodforever3. Até a semana que vem, tchau!